Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk e nesse módulo trabalharemos com planejamento e programação na administração pública. Planejamento na administração pública é uma das atividades mais importantes para que o Estado atinja os seus fins, tanto no planejamento administrativo, fiscal ou organizacional, como na execução das suas atividades. Não há como se prestar os serviços públicos sem antes planejar. Nesta aula, trabalharemos com a introdução ao planejamento público. Pensar é diferente de agir, assim diz Mixlovsky. No entanto, pensar é preciso planejar. Planejar e pensar seriam a mesma coisa? Seriam a mesma atividade? Qual é a diferença? Obviamente, pensar qualquer um de nós podemos pensar. No entanto, planejar é um pensamento organizado, é um pensamento estruturado, é uma forma de pensar que tem uma finalidade e atinge um objetivo. Podemos dizer que o planejamento exige uma visão sistêmica. E o que é sistema? Sistema é um conjunto onde o todo interage com as partes para o mesmo fim. Nós só teremos o objetivo atingido se nós atingirmos as nossas atividades, as nossas metas e ao final cumprimos todas as obrigações e critérios que nós temos para chegar ao nosso fim. Então, pensar é diferente de agir. Nós precisamos pensar para depois agir. O que é um planejamento? Planejamento, de maneira clara, de maneira bem objetiva, poderíamos dizer que é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz de recursos. Prestem atenção. Eficiente e eficaz. Do quê? Dos recursos. No sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas da organização. Então, o planejamento é uma forma organizada de atingir-se os seus fins. Como nós planejamos? Primeiramente, em cima dos recursos que nós temos. 3 são os grandes tipos de recursos mais conhecidos. Primeiros, os recursos financeiros, o dinheiro. Segundo, os recursos humanos, intelectuais, pessoas, recursos que vão gerir as atividades. E por último, nós temos os recursos físicos, os equipamentos, as estruturas que vão permitir que sejam atingidos também as finalidades. Então vejam, planejamento é simplesmente a utilização eficiente e eficaz de recursos, onde nós temos a maior atividade de utilização de recursos com os menores gastos possíveis. Isso sim é eficiência. Nós vivemos em um contexto de desprestígio e perda de espaço do planejamento público. Ao mesmo tempo que nós vemos que o planejamento é fundamental na atividade privada, nós vemos que muitos administradores não se utilizam de técnicas e formas corretas de planejar e agir. Isso é um grande problema. Obviamente, com as novas mentalidades, com as novas estratégias, com as novas ferramentas educacionais, isso tende a se modificar. No entanto, nós vemos que há uma certa deficiência, sim, no planejamento público. Faz-se necessário começar a discutir as razões desse desprestígio. Quais seriam as razões que hoje o planejamento público está tão desprestigiado? Será que seria a acomodação do governante público, onde ele tem uma grande possibilidade de planejar e apenas cumpre os seus objetivos políticos? Não sei, vamos verificar aqui. Planejamento público. Uma contribuição para essa reflexão, Castor e Suga, em 1989, levantaram com algumas reflexões sobre o planejamento. Quais seriam esses impedimentos? Planejamento não é simplesmente a arte de planejar, de organizar, de pensar. É a arte de planejar de maneira organizada, de maneira técnica, de maneira em que se envolvam todos os recursos, metas e objetivos. Notem os senhores que não basta apenas uma ideia. Não basta apenas a execução, tem que haver um elo de ligação entre o planejar e o agir. A distinção entre quem planeja e quem executa é muito importante. É possível quem planeja executar? É. É recomendável? Nem sempre. É importante que nós tenhamos pessoas executando, pessoas planejando e pessoas verificando se o que foi planejado está correto, né? Levando-se em conta a separação entre mente e mãos. Frequentemente, a falta de compromisso daqueles que executam as atividades que não a conceberam. Enfim, para que nós possamos planejar, é preciso a mente, é preciso uma grande cabeça. Ao nós verificarmos esta figura, verificamos que esse passarinho tem uma grande cabeça.
Talvez nós possamos dizer, para que se precise planejar, eu preciso que tenha uma grande mente. Não precisa. Qualquer pessoa, dentro das técnicas da organização, pode planejar. Não precisa ter uma grande mente, precisa ter apenas um comprometimento. E é muito importante, pensar é a atividade mente. Podemos dizer planejar, mente, pensar. Executar poderíamos equivaler a mãos, que seria a execução, aquilo que faz. Por exemplo, para que uma senhora faça um bolo, primeiro ela tem que pensar e planejar o que ela vai precisar, quais são os recursos, ovo, farinha, bolo, pão, seja o que ela vai precisar. Para executar, ela pode simplesmente executar, mas também pode utilizar máquinas, por exemplo, máquinas batedeiras de bolo. Essa atividade de planejamento e de organização é que vai fazer com que o bolo seja melhor ou pior. E quem é que vai avaliar se esse bolo é bom ou ruim? Talvez nós que vamos consumir o bolo. A mesma coisa é no planejamento e principalmente na atividade pública. É preciso pensar, mentes. É preciso agir, mãos. No entanto, nós temos verificado uma grande divergência ou diferença entre as pessoas que planejam e as pessoas que executam. E principalmente uma falta de comprometimento daqueles que executam. Em outras palavras, na administração pública, o planejamento é norteado através dos instrumentos de planejamento que estão no artigo 165 da Constituição, que são PPA, LDO e LOA. Eles são executados e planejados pelo Poder Executivo. São aprovados pelo Poder Legislativo e são cumpridos pelos servidores públicos. É comum que não haja comprometimento com aquelas pessoas que executam, com aquelas que planejaram e principalmente com a atividade fim. E isso que tem causado um grande problema. O plano ou planejamento não basta apenas estar no papel. Também não basta apenas cumprir. Eu tenho que cumprir aquilo que foi previsto, aquilo que foi planejado. Então nós temos que lembrar de mentes e mãos. As mentes seriam o planejamento, as mãos seriam a execução. Preciso que as mãos estejam conectadas com as mentes, senão nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. É preciso uma visão sistêmica, onde o todo interage com as partes para o mesmo fim. Qual seria o mesmo fim na atividade pública? A prestação do serviço público de qualidade. Atingimento dos fins é a satisfação dos clientes. Quem são os clientes na atividade pública? Nós, os cidadãos, aqueles que pagam os seus impostos. Há uma mistificação do planejamento. Como mistificação? O planejamento em si é algo simples. É algo simples de se organizar. Complexo muitas vezes de se executar e de se entender. Uma função, esse planejamento é mistificado como se fosse uma função de uma elite de técnicos altamente qualificados e, consequentemente, visto como isolados do mundo real e propositores de ideias mirabolantes e inaplicáveis. Se o planejamento não for executável, não for possível de se executar, não é um planejamento. Mas ele foi feito por técnicos altamente qualificados, pessoas que têm um grande conhecimento. Se não for executados, não é um bom planejamento. Não será um bom planejamento se não atingir os seus objetivos, se não atingir os seus fins. Não basta apenas ter família, é preciso ter uma família feliz. Não basta apenas ter o Estado, é preciso ter um Estado que cumpra as suas funções. Não basta apenas ter o planejamento, é preciso executar as atividades planejadas da forma mais eficaz e eficiente possível. A separação entre dimensões técnicas e dimensões políticas como uma pretensa suficiência das primeiras e supressão das últimas. Então vejam vocês, nós temos o ambiente político e nós temos o ambiente técnico. Há uma grande distância, às vezes, do ambiente político do interesse técnico. Em especial, o interesse político muitas vezes tem interesses que dissonam, são contrários às vezes ao interesse técnico. Qual que deve prevalecer? O interesse político não é importante? É muito importante. É o órgão decisor. São os políticos no sistema brasileiro, democrático brasileiro, que são eleitos para decidir. Assim, não podemos abandonar o aspecto político, mas é necessário que o aspecto político releve e considere os aspectos técnicos. A excessiva valorização da forma, a mistificação anterior tratada, dos formulários, tabelas, enfim,
não pode ser divorciado da realidade. Tem que haver um dinamismo entre ambos. Caros alunos, ao encerrar essa atividade, precisamos lembrar que planejar é prever, planejar é pensar, planejar é mentes. Executar são as mãos, executar é fazer. Se eu, porventura, não tivesse as mãos aqui, eu seria deficiente. Se eu, porventura, não tivesse a possibilidade de pensar, também seria deficiente. Se eu não tivesse a cabeça, eu não existiria. O planejamento é da mesma forma. Precisa de uma cabeça pensante, também precisa da execução. E é o que nós vamos ver aqui. Então, encerrando a atividade e a aula Planejamento e Programação na Administração Pública, nós vamos ver que ele é muito importante e envolve todas as atividades e áreas sistêmicas da administração pública. Dentre elas, a contabilidade, as finanças, o planejamento e principalmente, obrigatoriamente na administração pública, o orçamento público. Talvez uma das principais peças de execução. Encerrando as atividades, agradecemos a oportunidade de estar aqui e nos colocamos à inteira disposição. Planejar é pensar, planejar é agir, planejar é mentes e mãos. Até mais!